Glória a Deus, que maravilha. E os irmãos estão aí para dar testemunho? Tem algum voluntário ou tem que chamar mesmo assim? Vem, Taca, vem. Voluntário. A esposa. Ai, cara, me lembrei de uma piada que eu não posso contar, meu velho. Posso contar uma piada, gente? Posso contar? Eu me lembrei demais dessa piada. Diz que o pastor, ele estava dizendo assim, esses tempos agora, os homens estão tudo assim, frouxos, não sei o quê, e tal. Eu falei assim, mas está faltando homens mesmo. E assim, eu creio que Deus está levantando homens de verdade e tal. E aí ele falou assim, o homem de verdade aí, vem aqui e tal. Aí veio esse rapaz também, né? Ele não foi perguntar, mas por que você veio aqui? O que você entendeu? Ele falou, eu não sei, que a mulher mandou eu vir aqui. Olha a esposa dele. Tem algum voluntário aí, aqui, ó. Vamos aplaudir pelo taco, vem, gente. Shalom, igreja. Amo muito vocês são minha família. É difícil, eu nunca falei no microfone. E, bom, é muita coisa que aconteceu comigo. Mas, para quem não me conhece, né, eu sou o Taca, sou casado com a Milena. E, ultimamente, onde ela trabalha, né, todo mundo está chamando ela carinhosamente de tia do coque. E por que eu falei isso? Porque foram anos, gente. Anos vendo ela de joelhos, anos vendo ela orando e clamando para o Senhor, para mim estar aqui na igreja, para mim frequentar uma igreja. E eu achava que não precisava, eu customizei um Deus para mim, eu achava que igreja não era necessário, que eu já tinha Deus. E nessa ignorância, eu fui me fechando, eu fui me tornando uma pessoa triste, uma pessoa dura, uma pessoa que não chorava, que não demonstrava sentimentos, uma pessoa que foi criando uma casca, uma armadura cheia de orgulho, de falsa honra, uma pessoa que não sabia escutar a verdade, que toda vez que escutava a verdade, contra-atacava, falava os defeitos da minha esposa, sendo que os defeitos sempre foram meus. Mas Deus é misericordioso e Ele ouviu o clamor das orações dela. E hoje eu estou aqui, resposta de oração. Eu sou uma resposta de oração. E Deus é muito especial. Ele me deu a oportunidade de vir aqui. E no estacionamento eu fui tocado. E Ele me plantou uma semente ali. E nesse mesmo dia, o pastor Jacob me falou sobre legendários. Fez um acordo com a minha esposa. E eu fui ao legendário. Eu subi a montanha. E lá Deus quebrou essa armadura. Ele foi me mostrando, foi me confrontando, foi me curando, foi me limpando. E aí Ele me fez uma folha em branco. E me encheu de amor, derramou o amor dele sobre mim. E aí eu decidi ir lá com esse amor. E aí eu fui para a célula, gente. Nossa, célula é vida. Célula é tudo. E eu cheguei lá, o pastor Rideu. Pastor, o que está acontecendo comigo, pastor? E ele falou, calma, varão. Você está pegando fogo, varão. E eu falei, o que eu faço? E aí ele pegou e falou, fica tranquilo, agora a gente está cuidando de você, a gente vai orientar você. E aí veio outra montanha, eu subi a montanha de novo.
Só que agora eu fui para servir. E aí Deus falou de novo comigo. Só que aí Deus falou de propósito, sobre o propósito da nossa vida. E Deus mostrou e falou para mim, está começando algo muito grande. Está vindo um avivamento enorme para essa terra. Eu vou curar essa terra e você será testemunha disso. E aí eu desci a montanha e aí veio o encontro com Deus. Eu não tenho como definir. É os 3 melhores dias da minha existência. Lá Deus falou comigo. E um momento quando eu fiz uma oração, eu estendi meus braços, me prostrei para Ele e falei, Senhor, eis-me aqui, ó Pai, que Tu queres de mim, Senhor? E o Senhor falou para mim, e Tu, o que queres? Eu falei, tudo, Senhor, tudo que vier de Ti, eu recebo. E Ele falou, abra teus olhos. E eu abri. E Ele falou, olha à tua volta. E eu olhei. Ele falou, e você está vendo aí os meus servos? Você está vendo eles? Você está vendo a dedicação de cada um? Você está vendo a entrega de cada um? Você está vendo o amor que eles têm por mim? Então seja como eles. E você saberá o que é ter tudo. Sua voz inunda tudo ao meu redor. Seu rosto brilha mais que o sol. Seus olhos em chamas, eu anseio ver. É. Ainda bem que a mulher levantou a mão dele, né? Glória a Deus. Cadê a Ana? A Ana tá aí? Ela veio? Vem, Ana. Vamos aplaudir o Senhor pela vida da Ana. Glória a Deus, Ana. Shalom, igreja. Meu nome é Ana Cláudia, sou de Toyohashi. Faz quase 2 anos que eu frequento a célula do pastor Rideu e da pastora Brenda. Eu creio que a célula, como o Taka falou, foi essencial para essa minha nova caminhada. A célula foi uma resposta de Deus na minha vida. Fazia muitos anos que eu estava afastado da presença do Senhor. E eu pedi para Ele. Eu não pedi uma igreja, porque eu tinha muitos ressentimentos com a igreja, pessoas, não Deus. E eu lembro que eu pedi para Deus, Senhor, me mostra um lugar para que eu possa voltar a sentir a Tua presença. Deus usou a vida do Pedro e da Naomi para me apresentar a célula. E Deus foi tão bom comigo, que ali Ele tirou toda a minha armadura, todo o meu ressentimento com a igreja, porque Ele sabia que se eu viesse direto para a igreja, eu não iria ficar. Eu iria embora de novo. Então a minha cura, ela começou na célula. Quando eu fui para o encontro, eu não fui com expectativas mirabolantes, assim, eu vou ver Jesus descendo, eu vou ver pessoas voando, que as pessoas pensam assim. Não, eu fui de coração aberto. O meu pastor Rideu, ele sempre falou, vá de coração aberto. E essa frase dele ficava o tempo todo na minha cabeça. Abre o teu coração. Então eu cheguei lá e falei, Senhor, eis-me aqui, não vou te pedir nada, faça a tua vontade. E Deus fez. E teve um momento ali da libertação,
que eu fui muito sincera com Deus. Eu falei, Senhor, eu estou tentando, mas a minha vida parece que não tem sentido. Eu me sinto muito abençoada, porque Deus é muito generoso comigo. Eu tenho uma família muito abençoada. Mas parecia que tinha algo que não fazia sentido. Falei, Senhor, eu estou tentando. E Deus falou, eu também estou. Mas aí está muito cheio. Tem muita frustração aí dentro. A gente precisa tirar isso daí. Precisa ter espaço para mim aí dentro. E Deus me fez no momento ali. O pastor falou para a gente voltar ao tempo. E aí eu voltei em cada momento difícil que eu passei. E Jesus me fez sentir de novo, porque foi necessário, naqueles momentos, eu liberar perdão para mim mesma. Porque eu sempre fui uma pessoa fácil de liberar perdão para todo mundo. Mas eu não me perdoava. E Jesus me fez passar por esses momentos, para mim ver que Ele estava ali comigo. E eu me perdoar. E ali eu fui liberta. Eu me perdoei. Isso não quer dizer que a minha vida daqui para frente vai ser perfeita. Não vai. As guerras continuarão. Mas quando eu saí do encontro, eu entendi que agora eu sou como uma criança quando começa a caminhar. Quem é pai e mãe aqui sabe que às vezes a criança tropeça nos próprios pés. E a gente, que é mãe e pai, por instinto, a gente segura, assim, puxa, né, a mão da criança para ela não tropeçar. Ou então, quando a criança sai correndo, desenfreado, a gente sai correndo atrás para pegar no colo. Eu me vejo assim, como essa criança. Quando eu pensar em tropeçar, Jesus vai estar lá para segurar minha mão. Quando eu quiser sair correndo, Jesus vai estar lá para me carregar nos braços. A minha vida só faz sentido com Jesus. Glória a Deus, gente. Olha aí. Deus fazendo a sua obra, né? Tem mais alguém? Passou no encontro? Renan? Cadê o Renan? Renan? Vai, Renan. Vem, belezinha. Vem, Renan. Vem, vem. Tudo bem? Shalom. Ó, tá até abraçando já. Deus fez a obra. Shalom, família. Ai, que vergonha. Então, primeiramente, eu sou muito grato por conhecer vocês. Eu amo vocês de coração. E, se eu acabar falando gíria, me desculpa, viu? É meu jeito de falar. Teve um dia que, teve uma época que eu tava meio triste, meio caído, assim. Aí, eu fiz, uma oração, entre aspas, falando que eu queria, que eu não tava mais aguentando mais essa vida, porque eu tava meio triste, sabe? Eu tava indo pra igreja, porém, eu não tava certinho. Eu tava em cima do muro, entendeu? E teve um dia que eu tava meio assim, triste, e eu fiz uma oração, entre aspas, falando que eu queria conhecer pessoas que me levasse para perto de Deus, sabe? Aí, no dia seguinte, eu fui trabalhar numa fábrica. Aí, eu tava naquela hora que eu tava esperando a mulher falar o que eu ia fazer, né? Aí, enquanto eu tava esperando, eu
tava lá de boa no meu canto. Apareceu um cara e começou a conversar comigo. Começou a trocar ideia. Falei, quem é esse doido? Começou a trocar ideia, pá. Aí, tipo, nem tinha que ele era de igreja. Nem tinha. Mas tá. Mas ele era da hora, ele era gente boa. Aí... Gente, para de rir. Aí... Ele me chamou pra mesa dele, onde ele tava sentado, né? Ah, tá. E essa pessoa era o Ney. Aí nessa mesa eu conheci o Matheus e a Fernanda. Aí, tipo assim, eu nem tinha que eles eram de igreja. Pensei que a Fernanda era do mundo. Desculpa. Mas tá, aí, tipo, eles começaram a conversar sobre igreja. Tipo, eu lembro que o Matheus perguntou pra Fernanda o que ela postava nos stories. Aí ela falou, eu posto coisa de criança, da igreja. Eu falei, da igreja? Tá bom. Aí já fiquei meio assim. Mas ainda nem tinha que os 3 eram da igreja. E o Ney do nada me chamou pra ir pra célula. Aí eu falei, pra célula? Tá bom, vou ir lá. Fazer o quê? Aí eu fui. Aí eu fui lá e, tipo, eu tinha esquecido dessa oração que eu tinha feito, né? Aí eu fui lá na célula do Marcos e da Nicole. E, tipo assim, eu fui lá, só que, eu não pensei que eu ia sentir a presença de Deus. Eu pensei que ia ser, normal. Que eu só ia lá, só ia escutar as coisas lá e ia vazar. Aquele dia eu chorei tanto. Chorei. O Gustavo sabe. Chorei, não chorei? Aí tá. Aí eu lembro que o Ney também me chamou pra ir pra igreja, né? Aí eu falei, tá bom, vou lá. Aí eu vim aqui, era batismo. Você viu? Nada a ver, né? Aí eu vim aqui, só que, mesmo sendo um batismo, eu gostei daqui. O povo era gente boa. Só que eu quero problema, por causa que eu era muito quieto. Eu era tímido, não conversava com ninguém. Eu era, uma pessoa triste. Por causa de umas coisas que tinham acontecido comigo na infância, né? Uns amigos antigos meus, me magoou, me deixaram triste. Aí eu virei essa pessoa, triste, meio depressiva. Mas tá, aí foi passando o tempo, eu fui começando a vir aqui. Aí comecei a fazer amizade com o pessoal. Aí o meu brilho tava voltando, entendeu? Aí aqui aconteceu um monte de coisas que eu pensei que eu não ia fazer. Eu comecei a falar em línguas. Tive libertação. Nossa, meu Deus do céu. Não, é porque eu vou pra igreja desde os meus 6 anos. E, quando eu tinha libertação, eu tinha medo. Eu era criança, não sabia, fazer o quê? Falava, essa pessoa tá endemoniada. Eu era criança, falava, se Deus é pai, eu nunca vou ficar assim. Isso nunca vai acontecer comigo. Mas acabou acontecendo. Deus continua sendo pai, tá certo? Aí tá. Aqui eu tive várias coisas que eu gostei.
que eu pensei que nunca ia acontecer comigo. Aí tá, aí foi passando o tempo, eu descobri que tinha esse encontro. Aí eu comecei, tipo, a perguntar pro pessoal, tipo, como é que era, como é que foi, qual que foi a sua experiência. Aí o pessoal falava que, tipo, era bom. Tipo, tinha várias pessoas que também falou que não queria mais ir embora. Eu descobri que era 3 dias. Aí, tipo, chegava no 3º dia, não queria mais ir embora. Aí eu fiquei, não, você tá mentindo. Não, não é pra tanto, mas tá. Aí fui pro encontro. Aí antes de eu ir pro encontro, eu pensei que eu ia chorar só no 2º dia, né? Eu falei, acho que eu só vou chorar no 2º dia. Chorei nos 3. Não veio ao caso quantas vezes eu chorei, mas, né, foi bastante. Aí, chegou no 3º dia, eu realmente também não queria mais ir embora. Pra você ver como o negócio é bom, né? E lá, tipo, eu pensei que que eu ia chegar lá uma pessoa e ia sair de lá a mesma pessoa. Mas foi literalmente ao contrário. Eu saí outra pessoa. Eu sinto que eu saí uma pessoa mais feliz. Porque antes, quem sabe, eu era quieto. Ficava no meu canto, não conversava com ninguém. Se alguém puxava assunto, aí eu conversava, sabe? Aí, mano, eu era uma pessoa muito, sei lá, triste. Eu tinha amizades minhas que eu já tinha intimidade, essas coisas. Aí, eu não era triste, eu era feliz. Mas com pessoas que eu nunca vi, que eu comecei a conhecer, eu ficava quieto. Não que eu não queria conversar com a pessoa. Eu queria muito. Porém, eu não conseguia. Não conseguia puxar assunto. Coisa que eu fazia, que eu tinha facilidade antes. Porque antes, eu era uma pessoa, sabe, alegre. Sempre fui uma pessoa muito alegre, que só quer zoar, só quer se divertir. Mas, como eu falei, teve amigos que me fizeram eu ficar triste. Mas tá. Aí eu saí desse encontro mais feliz. O meu brilho voltou. E você que não foi pro encontro ainda, você é burro, hein? Assim. Você que não foi pro encontro, vai pro encontro agora. Ninguém mandou ele falar, não. Poxa, o cara foi tão bem, né, velho? No final tinha umas pessoas de burro. Gente, eu quero pedir perdão com o pastor da igreja. Você que for no encontro, você não é burro. Ok? Eu removo a maldição agora da sua vida. Mas eu te convido. Se você é inteligente, você vai. Ok? Vamos aplaudir o Senhor. Amém. Glória a Deus. Cara, eu tava falando, o Renan tá falando assim, gente. Eu tava todo empolgado. No final, ele bateu na gente. Ok, né?
Tem mais alguém que quer dar o testemunho? Ah, as irmãs, Flávio. Liabe, vem Liabe, cadê o Liabe? No dia do encontro é melhor, né, velho? Porque todo mundo tá aqui na frente. Vem Liabe. Que nome, hein, Liabe? Tudo bem? Deus é bom, né? Faz gente bonita. Shalom, igreja. Eu acho que o meu testemunho é um pouco diferente dos demais, porque, bom, vocês já conhecem a minha irmã, Yukari. A gente nasceu no berço evangélico, né? A gente cresceu ouvindo a palavra. E assim como as crianças que estão aqui, a gente sempre sentou na cadeira da frente, sempre ouviu testemunhos de outras pessoas, né? Bom, resumindo, o meu testemunho, ele seria a palavra do filho pródigo, né? Lucas 15, 11. Porque na nossa vida a gente acaba sendo atraído por coisas do mundo, né? A gente acha que às vezes o mundo lá fora tem mais brilho e acabamos cedendo, né? Algumas coisas. E bom, eu indo para o mundo foi a pior opção, a pior escolha que eu já fiz na minha vida, porque lá fora não existe uma verdade. Tudo é ponto de vista, tudo é opinião. E o mundo vai querer te moldar para o jeito que eles querem que você pense. Ninguém tem princípios e se você pensa diferente, vão querer que... Vão tentar te excluir, vão tentar te pôr para baixo, né? Assim como o Renan, eu sempre fui uma pessoa muito para cima, muito alegre. Sempre vi o bom nas pessoas. Mas chegou um determinado momento onde Satanás vem e de uma forma bem sutil, ele arranca tudo de você. Você passa a não confiar mais nas pessoas. Você perde a fé em tudo. E bom, o maior erro comum que nós costumamos cometer é tentar fazer tudo pelas nossas forças, né? Acreditar que a gente é capaz de tudo, que a gente quer, a gente consegue. Mas chega um momento onde você come dos alimentos dos porcos. E é nesse momento que você já tá tão machucado, tão ferido, que você não consegue mais nem tomar atitude de voltar para Deus. Porque questão de ego, questão de orgulho, né, é uma trava que Satanás coloca na gente. E é nesse momento onde, se não for pela misericórdia de Deus, a gente perde a salvação, quem sabe morre sem ela, né? E eu tenho a agradecer a todos, né, da igreja, meus líderes, Marco, a Nicole, eles foram um instrumento de Deus na minha vida. Eu senti muito o acolhimento da parte deles. Verdadeiramente eu entendi o que é amor, o amor de Cristo pela vida deles. Eu agradeço a vida da minha irmã, que também nunca, né, por mais que eu achasse que a minha família não iria mais me aceitar, né, pelos meus erros, pelas minhas escolhas, mas eles nunca me abandonaram, né? E, bom, meu testemunho é esse, né? Nunca saia da presença de Deus
Porque o propósito de Deus na nossa vida, ele é muito mais que uma alegria passageira, né? A gente procura sempre se divertir, procurar o melhor, né? Tem várias vontades, quero ir para os Estados Unidos, eu quero fazer isso e aquilo. No meu caso, eu falei assim, quero ser cantor. Agora quero ser dançarino. Agora quero ser aquilo e isso. Mas nunca coloquei Deus nos meus planos. E eu acho que esse foi o meu maior erro. Eu espero que os jovens que ainda têm um caminho na frente não cometam o mesmo erro e sempre coloquem Deus acima de tudo. Amém?